me chamaram para ministrar, aí a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Quando alguém te chama para uma oportunidade muito grande, qual é a primeira coisa que você pensa? Não, porque é uma coisa muito grande, você assusta, sabe? Tipo, imagina se seu chefe, você trabalha numa empresa, há 7 anos, do nada seu chefe olha para você e fala assim, ó, cara, você está aqui há 7 anos, você não quer ser gerente, não? Você não quer ser CEO da empresa? Precisa de um cara igual a você. Na hora você pensa o quê? Não, você é louco, você está maluco, cara? A não ser que seja uma coisa que você já espera por anos. Eu não esperava, né? Principalmente para falar sobre esse tema, que é uma vida com propósito. Eu acho que é um tema, eu acho que é tipo assim, na hora que eu fui começar a escrever a ministração, eu fui colocar lá, aí Deus começou a falar comigo. Aí eu falei, agora eu entendi, tipo, coisas que eu não entendia. Mas quando você senta, é porque é o momento da ministração, quando você vai passar para alguém, você estuda aquilo. Você começa, e quando você estuda, você demanda foco, você vai buscando e tal. E isso faz você se aproximar de Deus, porque você vai orar, né? Você vai estudar, você vai falar, Deus, é isso. Aí você vai lá e monta um negócio, Deus fala assim, não, mas não é isso, não. Aí você vai ter que montar outro negócio. Mas, enfim, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria orar com você, queria que vocês baixassem a cabeça, por favor. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui essa noite. Eu, todo atrapalhado, mas eu vim aqui para falar da sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, eu queria que o Senhor falasse, me usasse para alcançar a vida das pessoas que estão aqui. Independente da idade, não existe pessoas velhas para Deus, não existe nada inútil para o Senhor. Não existe nada que não tenha um propósito. E eu quero mostrar isso para as pessoas. E eu quero que as pessoas vejam isso, que não importa quem nós sejamos, o Senhor ele é misericordioso, a tua vontade é maior, o teu amor é maior que os nossos pecados, o teu amor é infinito, Pai. Então fala com cada um aqui nessa noite. Amém. Eu queria que você abrisse em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Eu vou ler aqui, tá? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo ele é bem conhecido e ultimamente ele tem falado bastante comigo. Principalmente no comecinho ali, que se fala para para você não se acostumar, né? Algumas traduções falam não se acostumar, para você não agir de acordo. E se você parar para pensar, desde o início, o ser humano, Deus tinha um propósito para o ser humano, né? Aí se você, lá no Gênesis e tal, Deus ele criou as coisas para ter um propósito, e como eu falei na oração, Deus nunca cria nada à toa, Deus nunca vai criar nada à toa. E o ser humano ele conseguiu sair do propósito de Deus aos poucos. É só você pensar, o mundo que a gente vive hoje é um mundo bom? Responde aí, é bom? Sim ou não? Não. Pensa nos pecados do mundo até hoje. Pensa no meu pecado e no seu pecado. Mano, cara, o mundo só caminhou, tipo, ladeira abaixo, para a vala, sabe? Para a fossa. E a gente conseguiu, tipo assim, num nível muito grande, porque a gente é tão incrível, cara. A gente é tão bom, porque a gente não peca uma vez. A gente peca 1, 2, 3 no mesmo dia, 5, 4, 10. Às vezes, na mesma hora, a gente peca um monte de vezes. A gente é incrível. Plaquinha de sarcasmo aqui, hein? Mas, e mesmo assim, Deus sempre chamando a gente para o propósito dele. Deus fala, eu te amo, eu tenho um propósito para você, vem comigo, eu tenho uma coisa melhor para você. A gente, não, eu sou melhor, Deus. Aí surgiram guerras, aí surgiram problemas econômicos, aí surgiram um monte de coisa. Não, mas o meu caminho é melhor, Deus, eu sei o que é melhor para mim. Beleza. Lá em Gênesis 50, 20, pode abrir, por favor. Gênesis 50, 20. Segura aí nesse versículo. Na questão de propósito, Deus ele sempre quis colocar a gente no propósito dele. E aí eu vou mostrar com a história de José, que tudo que José passou tinha uma finalidade. Olha o que ele fala aí, ó. Vós bem
intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Ou seja, José ficou sofrendo, cara, sofrendo, ele foi preso, ele apanhou, porque um escravo não ganha chocolate Nutella, não ganha essas coisas. O escravo, ele toma nas costas, tipo, às vezes o cara, ele tá de boa, ele tá trabalhando bem, ele apanha do nada. Eu li um livro que se chama Em Busca de um Propósito, do Viktor Frankl, se não me engano. Ele fala sobre o campo de concentração nazista. Ele era um psiquiatra, ele foi preso, e ele tinha toda a pesquisa dele pronta, de psiquiatria. Toda. Quando os nazistas chegaram, acabaram com a pesquisa dele, porque queimaram tudo, jogaram tudo fora. Aí o que ele fez? Ele começou a reescrever dentro do campo de concentração. E lá ele falava que, tipo assim, às vezes a gente apanhava de graça. Tipo, a gente trabalhava o dia todo, vamos lá, carrega isso, e na neve ainda. Cara, você trabalhava o dia inteiro na neve, e o cara chegava para você e falava, nossa, mas você é um pilantra, você não faz nada. Tipo, pô, mano, como assim não faço nada, velho? E agora imagina José. E, cara, e aí, eu imagino José não entendendo o que Deus estava fazendo com ele. Peraí, Deus me botou na cadeia, mas eu não fiz nada, cara. Aquela louca lá daquela mulher que quis dar em cima de mim, e eu estou preso aqui. Tipo, agora me fala, quem não já passou por uma situação assim? Tipo, eu estou com Deus e está dando tudo errado, cara. Como assim? Eu estou com Deus e, tipo assim, olha a minha família. Olha as coisas que eu passo, olha o meu vizinho, me dá trabalho. Cara, eu sou servo de Deus, mas existe um propósito. E aí José mesmo fala, ele fala assim, ó, vocês intentaram mal contra mim. Ele falou para os irmãos dele, vocês tentaram mal, mas Deus transformou isso em bem. Por quê? Porque Deus já estava lá, ó, em 2050, Deus já estava lá na frente, cara, pensando em tudo, sabe? Deus já estava planejando, falando, beleza, vocês vão tentar matar seu irmão, eu vou salvar o mundo inteiro. Às vezes as pessoas vão tentar te prejudicar, Deus já está jogando lá na frente. Como uma vez eu ouvi de um pastor amigo meu, ele falou que Deus, ele olha o campo de... Imagina que a vida é um jogo de xadrez. Deus olha de cima, sabe? A gente é a peça. A gente pode sair andando por aí, mas saiba que talvez possa vir uma outra peça que seja maior ou melhor e te derrube. Mas Deus, ele vê de cima, ele está vendo todas as jogadas, ele vê o que o diabo está fazendo, ele vê o que você está fazendo, ele vê o seu vizinho está fazendo, ele vê o que você deixa de fazer. Deus está vendo tudo, e Deus está trabalhando, mas tem que acreditar, amém? Amém? Tem que acreditar, cara, e eu vou chegar nesse ponto. Aí, a gente pensando em todos esses problemas que a gente veio causando a Deus, aí talvez você pense, então já que eu sou um problema para Deus, por que Deus não me apaga? Não é tão simples assim, porque Deus te ama. Quando a gente ama alguém, não é tão simples você simplesmente apagar da sua vida. Não é simples assim. E Deus, e uma coisa que Deus não aceita é a morte, a destruição. Isso não pertence a Deus. Para a gente é fácil, por exemplo, meu celular quebrou, eu troco, eu compro outro. A pessoa morreu, a gente segue a vida. Tipo assim, mas para Deus não era para isso estar acontecendo, sabe? Deus pensa, beleza, a morte entrou no mundo, mas não era para ter entrado. Não era para vocês estar morrendo. Por que vocês estão morrendo? Por que vocês estão se matando? Não era para acontecer isso. E Deus, ele pensa de uma forma diferente do ser humano. A gente é muito superficial, a gente é muito materialista, a gente é muito pilantra. Não é verdade? O ser humano é terrível, cara. A gente é terrível. Mas Deus, mesmo assim, ele vai insistir, ele vai correr atrás, entre aspas, ele vai te buscar, porque, não existe limite para Deus. Às vezes a gente quer colocar o nosso pecado acima do amor de Deus. Cara, não faz isso, não faz isso. O seu pecado não ultrapassa Jesus. Nunca, nada pode ultrapassar. Porque todas as coisas foram feitas para Ele, e por meio dEle. Ou seja, tudo é para Ele, cara, tudo é para a glória dEle. Tudo que existe. Tudo. Aí o seguinte, a questão é, eu queria que você analisasse a sua vida, eu analiso a minha, você analisa a sua, não precisa falar não. Fica aí. A gente está dentro de algum propósito? Você se considera dentro de algum propósito? Você que está em casa assistindo, você se considera dentro de um propósito? Não estou falando nada de Deus, não, estou falando de um propósito, sabe, seu, carro, casa, faculdade, filho, tal, aquelas coisas todas que a gente faz, porque se a gente se planeja, eu e você, às vezes não, né? Às vezes a gente não se planeja, né? Deixa as coisas acontecendo, mas
normalmente a gente se planeja para o futuro. Se eu e você, réis mortais, nos planejamos, quem dirá? Nosso Jesus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus também se planeja. Deus, ele arma as coisas para que aconteçam do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja. Então, a dúvida é, você se considera dentro do propósito? Eu passei muito tempo da minha vida sofrendo porque eu não sabia o meu lugar na terra. Passei muito tempo da minha vida sofrendo, tipo assim, de sofrer mesmo. Quem é muito próximo meu sabe disso. Sabe que, tipo, eu sofri muito com questão de baixa autoestima, porque eu não entendia meu lugar. Não entendia, tipo assim, não faz sentido as coisas aqui, sabe? Tipo, eu nunca fui de, não, a vida aqui, eu só nasci para sofrer. Não, eu não gosto de me fazer de vítima, mas eu ficava assim, o que me deixava muito furioso por que Deus fala para meus amigos e não fala nada para mim? Tem amigo meu que já veio com o propósito decidido, cara, eu vou ser pastor, porque Deus já me revelou assim e tal. Eu falava, tipo, mano, que da hora. Aí o outro cara do meu lado, eu vou ser missionário, beleza, e você, Lucas, o que você vai ser? Aí eu, sei, estou aí na pista aí, né, Deus falar, eu tô... E sempre isso foi uma coisa que me incomodou, porque, eu não sei se vocês é assim também, mas comigo Deus, ele não falava sim nem não, ele não falava nada. Então, tipo, Deus, o que eu faço? Não falava nada. Aí, tipo assim, um amigo meu chegava e falava, cara, Deus me confirmou. E aí eu ficava, tipo assim, pô, legal, meu, tô orando aqui mais de uma semana, nada. Às vezes eu estava, tipo, diante de grandes decisões, minha vida, e eu falava, Deus, e aí Deus lá, tipo, quê? Oi? Me chamou? E aí meus amigos, tipo, eles recebiam as respostas na hora de Deus, sabe? E é claro que, tipo, Deus trata cada um de acordo com personalidade, tem toda uma questão. Deus, ele trata cada um diferente, sabe? É igual um pai com um filho. Não tem como você tratar todos os seus filhos iguais. Lá em casa mesmo era assim, quando eu era pequeno, eu e meus irmãos, eu sempre fui muito carinhoso, então meu pai me dava abraço. Meu irmão era na porrada, o abraço do meu irmão era soco. Meu pai e meu irmão saíam na porrada. E tipo assim, era demonstração de afeto, mais estranho que isso pareça. Mas é demonstração de afeto, tem gente que é assim. Então, você acha que Deus vai ser diferente? Amigo, não se engana não. Deus, ele trata de acordo com a nossa personalidade. E talvez você sinta isso que eu senti. Essa questão de não se sentir e não se encaixar em lugar nenhum. Parece que ninguém te entende, sabe? Mas de boa, vamos seguindo. Eu queria ler uns versículos aqui. Aqui. Abre para mim Deuteronômio 11, 26, por favor. Isso aqui mostra muito bem como Deus, ele sempre quis colocar a gente no propósito dele. E Deus ainda, ele tipo assim, ele esclarece para a gente, ele fala assim, é isso aqui. A vida funciona desse jeito, sabe? Tudo bem, você tem as suas ideias, você tem os seus paradoxos, você acha que você tem as suas filosofias, mas eu sou Deus. E se eu estou falando que a vida é assim... Porque se Jesus Cristo é a verdade, fora dele é o quê? É o quê? É a mentira. E aí ele diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Próximo. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Próximo. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que vocês não conhecem. Beleza. Até aí beleza. Então, tipo assim, Deus está deixando claro, falando assim, é A e B. Você pode seguir por aqui, mas se você for por aquele outro caminho, vai acontecer tal coisa. E o que aconteceu na Bíblia inteira, gente? Me fala. Você está ligado o que aconteceu, né? Para onde que as pessoas foram? Para a bênção ou para a maldição? Para onde? Para onde, gente? Por favor, fala aí. Aê, obrigado. Para a maldição, porque a gente é o quê? A gente é muito inteligente, meu. É que nem eu falo, né? Eu costumo brincar que Deus, ele usou uma jumenta no passado, e ele tem usado até hoje, olha eu aqui, né? Um jegue. E Deus tem usado o jumento até hoje. Cara, a gente é muito burro, velho. O bicho para ser burro é o ser humano.
Eu acho que por isso que às vezes a gente é comparado com a ovelha, porque a ovelha é um animal meio burrinho, né? A ovelha é meio burra. Às vezes o pastor precisa tomar certa medida com a ovelha. Procura vídeo de ovelha para você ver. Meu, a ovelha é muito burra. É um animal que, tipo assim, eu estou usando essa palavra burra, mas ela cai no mesmo erro várias vezes, sabe? Ela tem essa dificuldade. E a gente precisa de um pastor, né, amigo? Porque senão a gente vai para a vala. E Deus, ele falou, ele colocou, ó, bênção e maldição. Você quer seguir qual? Hoje Deus está falando para você, eu estou colocando, todo dia Deus vai falar, você tem a bênção e a maldição. Qual que você vai escolher? Você tem a bênção e a maldição, qual que você vai escolher? A gente faz o quê? A gente faz assim com Deus, né? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Aí cai na bênção, a gente faz o quê? Vai para a maldição. Aí, eu imagino Deus no céu, cara. Eu imagino, se eu fosse Deus, eu fazia assim, ó. Pelo amor de Deus, pelo amor de mim. Cara, você pode escolher todo dia participar de um propósito maior. Todo dia você pode escolher estar dentro desse propósito maior. Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um propósito. Deus, ele não é desorganizado. Deus, ele não é atrapalhado. Pelo contrário, se a gente for lá em Gênesis, no começo, tudo era caos. E depois de 7 dias, virou um mundo maravilhoso. Sabe, Deus fez as plantas, fez a água, fez os bichos, fez até a barata, que muita gente não gosta, da barata, a lagartixa, que tem gente que tem medo de lagartixa, foi Deus que fez. Cara, Deus criou um mundo lindo, do caos, do nada. Então, Deus, ele é muito bom, ele é muito bom. Tipo assim, ele é especialista em transformar bagunça em ordem. Em transformar tudo que é caos, ele transforma em ordem. E mesmo que não se existir, ele cria, com a palavra dele, que foi o que aconteceu. A gente veio da palavra de Deus, Deus falou, surge aí, surge lá, agora fulano, surge a baleia aí na água, aí baleia, agora vem você para cá, passa para cá leão, e sobe planta, e não vai chover agora não, segura aí, vai chover depois. E Deus, ele foi fazendo assim, cara, porque ele é poderoso, você tem que acreditar, velho. Vamos seguindo, que eu já estou ficando empolgado aqui. Vamos seguindo. Como eu disse, tipo, Deus, ele tem os propósitos dele, só que a gente precisa entender alguns pontos. Eu preciso entender alguns pontos para participar desse propósito. O primeiro é que, como disse o versículo de Romanos 12, a vontade dele é perfeita. A vontade de Deus, já que eu preciso partir de um pressuposto, eu preciso acreditar em alguma coisa. Então, o que eu vou acreditar? Lá em Romanos fala, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, beleza, eu parto desse ponto, eu vou sair daqui, que Deus, a vontade dele é perfeita, então ele não vai errar. Eu preciso acreditar. Lá em Hebreus 11:6, abre aí para mim, por favor. Vocês estão aí também, pô, abre aí em Hebreus 11:6. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa acreditar. Não tem outra opção. Eu preciso acreditar que Deus me recompensa. Mas é uma palavra muito forte essa, né? Parece que eu estou trocando com Deus. Deus, eu fiz isso aqui, bati o ponto. Meu salário no fim do mês, hein? Me rouba não. Parece que a gente é assim, trata Deus como se fosse patrão. E uma das coisas que eu tenho aprendido em servir a Deus é que Deus não é patrão. Servir a Deus não é um trabalho, sabe? Não é uma coisa que eu preciso lá cumprir. Eu vou com amor, eu vou porque eu quero, eu vou porque é uma forma de gratidão, eu quero agradecer a Deus. O que eu vou fazer? Fazer a obra dele, vou lá. Às vezes eu passo raiva, nós passamos raiva com os irmãos, passa raiva. Mas, rapaz, no mundo secular a gente passa raiva também. Eu prefiro passar raiva com Deus. E você? Eu prefiro passar raiva com Deus. Porque é muito melhor, ele vai me amparar. Agora, se eu estou sem Deus, quem vai me amparar quando eu estiver com raiva? Aí, filho, aí é labachúrias. Eu preciso acreditar que Deus, que ele existe. Imagina, tipo assim, você se aproxima de uma pessoa, que você gosta daquela pessoa, mas você não acredita naquela pessoa. Como que esse relacionamento vai funcionar? Não vai funcionar, não tem como. Possível funcionar. Então você precisa, lá em Hebreus fala, que você precisa acreditar, cara. Deus não precisa descer do céu sempre com um anjo, com um brilho, com um glitter, jogar assim, ó, plá, e vai,
vai moleque, você é zica, vai lá e voa, e taca fogo no capeta e rebenta. Não, às vezes Deus não vai fazer isso. Como que acontecia comigo? Às vezes diante de grandes decisões, às vezes eu falo enrolado porque minha cabeça ela funciona mais rápido que a minha boca. Então vocês não fica parece que eu tenho algum tipo de problema, mas não tenho não. Não, é porque a minha cabeça ela funciona mais rápido que a minha boca, então às vezes embola tudo. Então, cara, diante de grandes decisões, às vezes Deus vai falar assim para você, e aí? Você já sabe o que fazer, o que você vai fazer? Eu te ensinei. Aquela velha história do professor aplicando a prova. O professor não vai falar nada, ele vai dar a prova para você e ficar olhando para ver se você não cola. Ficar assim, ei, pilantrinha, tá colando não, né? Então, tipo, muitas decisões, eu falava, Deus, eu preciso disso para acontecer isso. Mas não sei o que eu faço. Aí é engraçado que Deus ele faz o método socrático. Ele, para que você quer? Eu, para isso. Aí ele, mas você vai fazer o que com isso? Vou fazer tal coisa. Mas você precisa mesmo? Não. Aí eu, verdade, né? Ele, então. Às vezes Deus fazia um ping-pong comigo, sabe? Ele não falava, tipo, ele só rebatia minhas perguntas. Às vezes Deus ele não vai falar nada, cara, não vai falar nada. Ele precisa que você acredite. Ele precisa, na verdade, não. Nós precisamos acreditar em Deus. Deus não precisa que nós acreditemos nele. Somos nós. Tem que entender que os miseráveis aqui é a gente, pai. Não tem, a gente que precisa dele, a gente que vive sofrendo, chorando, sabe? É lógico que a vida não é só isso, mas a gente que precisa de Deus. Porque eu não consigo imaginar uma vida sem Deus. Às vezes, quando eu brinco com meus amigos, eu penso, como seria no mundo, né? Se eu estivesse no mundo. Aí eu começo a pensar, assim, eu no mundo, tipo, falar, muito chato, velho. Não ter emoção, sabe? De tipo assim, no último minuto vai dar tudo errado e Deus vai lá e coloca a mão. Sabe aquela sensação de Deus vai lá no último minuto e você, valeu, Deus. Isso não tem, cara, isso não existe. Sabe, de Deus vir ali no último minuto e falar, falei que eu ia chegar, calma aí, segura aí. Precisa acreditar mais. E a gente precisa crer. Os homens do passado creram e viram coisas incríveis. Você também pode ver coisas incríveis na sua vida, na sua família, no seu filho que vive te desobedecendo. Cara, você tem que acreditar. Se você tem sonhos, não joga seu sonho fora. Guarda. Às vezes, é claro, se for um sonho que não tiver de acordo com a vontade de Deus, vai dar ruim. Vai dar conflito. Vai dar conflito. Mas guarda, sonha. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, sonha. Mas sonha grande mesmo, de te assustar. Você fala assim, meu Deus. Fala, nossa, não. Nunca que eu vou conseguir isso aqui. Nunca. Nunca vai dar certo isso aqui. Tá louco? Você precisa sonhar. Vou ler outro versículo aqui. Abre em 2 Coríntios 4,16, por favor. Ainda a gente falando da vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Eu não lembro se é exatamente nessa ordem, mas tudo bem, não importa. Diz assim no versículo em 2 Coríntios 4,16. Está em 2 Crônicas. Uns problemas técnicos, ao vivo é assim, gente. Tem jeito. Aleluia. Meu Deus. Sem pressa, sem pressa. 2 Coríntios 4,16. Aí, valeu. Diz assim, por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Nossa, mandei o interior agora, parecia que eu era do interior mesmo, né? Interior. O que tá sendo dito aqui? Não desiste não, cara. Porque, às vezes, se você vê os homens da Bíblia, os caras, de aparência, na maioria, os caras eram magrelo, abatido, cansado. Você pega o John Wesley vivia jejuando, tinha depressão, o cara não serve de Deus, mas o cara era assim, ó. O cara era tipo só o osso, sabe? Ele está falando assim, por fora as pessoas vão achar que você é um coitado, mas amigo, por dentro você é um leão, velho. Por dentro você é um guerreiro, você é uma guerreira, você não é qualquer um. Por fora vai parecer. Não aconteceu a mesma coisa com Jesus? Jesus, ele não era tão... A aparência dele não era de um homem comum? Não é isso que a Bíblia diz? A aparência dele era de um homem comum, não tinha nada que você olhava para ele e falava, esse cara aí é filho de Deus? Ele não é filho do fulano lá que conserta as cadeiras lá, do canto lá da esquina? Filho de Deus, tá maluco? Às vezes as pessoas olham para a gente assim,
Mas você não pode desistir que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você tem que continuar acreditando, porque o nosso interior vai se renovando. A gente vai se renovando, sabe? Todo dia a gente vai tendo experiência nova. Todo dia, se a gente continua acreditando que Deus ele recompensa, todo dia ele vai renovando a gente. Todo dia é uma experiência nova. Por isso que eu falo que, tipo, viver com Deus é uma coisa única, você não vai achar em lugar nenhum. Está escrito no gibi. Não tem isso em lugar nenhum, só na Bíblia. E na sua vida, se você deixar. Isso vai estar escrito para as pessoas lerem. Eu quero ler outro versículo aqui em Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A próxima. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. A próxima. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia, fala um aleluia aí. Ou seja, o sofrimento com Deus não é em vão. O sofrimento com o mundo eu já não posso dizer, aí você me diz. Como que é sofrer sem Deus? Agora com Deus ele fala, eu te garanto, você vem comigo. Vai te produzir paciência, paciência vai te dar isso, vai te dar aquilo. Você vai crescer. Porque Deus não quer que nós sejamos criança a vida inteira. Deus quer que a gente cresça, atinja a maturidade de Cristo, chega até o nível de Cristo. Fala, agora vocês estão prontos, agora vocês estão da hora, agora vocês estão firmeza, vocês estão da hora aí. É isso que Deus quer com a gente. Deus quer que a gente vai crescendo aos poucos. Deus quer que a gente vai... É claro, não é aquele estirão, aquela maratona, mas Deus aos poucos Ele vai nos renovando, Ele vai fazendo a gente crescer, e isso, cara, um problema. Não tem como a gente não crescer sem ter problema. Salomão falou, Deus, eu quero ser sábio, eu quero sabedoria, porque esse povo aqui, como é que eu vou governar esse povo? Qual foi a primeira coisa que Deus deu para ele? Você que está em casa aí, qual foi a primeira coisa que Deus falou, que deu para Salomão assim que ele pediu sabedoria? Deu um baita problemão. 2 mulheres brigando por causa de um filho. Rapaz, como é que você resolve isso? Você é louco, isso é coisa de cidade alerta. Como é que você vai resolver essa treta? 2 mães brigando, o filho é meu, o filho é meu. O cara já foi ligeiro, falou, corta no meio, dá metade para cada uma, igual traquinas, uma banda para cada. O cara foi tipo assim, ele teve problema. Davi, Deus queria que Davi fosse rei, mas Davi era muito novo, nunca reinou, não sabia como é que... Falou, então eu vou te botar para você aprendendo os passo a passo, tutorial, né? Vai fazendo os tutorial aqui até você chegar a ser rei. Demorou, a gente lê em capítulos, mas o negócio passa em anos, cara. Os negócios na Bíblia demora, a maturidade demora para chegar. E nunca vai ser sofrimento à toa. Se você está em Deus, se você confia em Deus, se você busca a Deus, você não vai sofrer à toa. Tem um propósito, sempre tem uma finalidade. Lembra de José? Vocês intentaram mal para mim. Vocês foram malandros, vocês me derrubaram, jogaram no poço, venderam para os caras lá, mas Deus foi mais malandro ainda, Deus foi ligeiro. Deus já estava planejado, sempre tem um propósito. Sempre. Sempre tem um propósito. O segundo ponto que a gente precisa entender é que esse aqui, amiga, esse aqui é preciso ter uma transformação interna. O segundo ponto, a gente precisa se transformar, cara. E aí que negócio aperta, porque tem que deixar certas coisas, que Deus vai falar para você, não dá para você fazer isso aqui, você precisa mudar, você precisa se transformar. Abre para mim Romanos 12:2, por favor. É o versículo do tema, do início. Problemas técnicos. Beleza, é a pilha. Abre para mim Romanos 12:2, por gentileza. Isso. Aí, ó. E não, eu vou só usar o comecinho. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Beleza, até aí. Não tem jeito, cara. No começo, Deus já botou a porta. Falou, você precisa se renovar. Você vai chegar lá, na vontade de Deus, que é perfeita, é agradável, é boa, e você chega e já tem aqui, você precisa se transformar. Você já, nossa, cara. Transformar, velho. Mano, aí você já bate assim,
Já dá aquela murchada na vontade, você fala, Deus, ajuda eu aqui. Ele fala, não, te ajudo, você precisa se transformar, você precisa ter uma metanoia, você precisa ter uma transformação. Você em casa aí que está assistindo, você precisa se transformar. Como é que Deus vai te usar se você é uma pessoa estourada? Eu falando por mim, estou falando por mim. Eu estou me arrebentando agora. Como é que Deus vai te usar se você não acredita em si mesmo? Como é que Deus vai te usar se ainda a gente fala palavrão? Como é que Deus vai nos usar? E aí vai, cara. Deus precisa transformar. Por quê? Porque Deus quer que você seja relevante no mundo. Deus quer te exibir para as pessoas. Porque você está louco. Às vezes eu sou mesmo, mas... Olha que, por exemplo, Jó. Quando o diabo chegou para Deus, Deus já esfregou Jó na cara do diabo. Você viu meu servo Jó? Você viu lá? Meu servo Jó? Incorruptível. O cara é top. Você não vai arrumar nada aqui com ele. Você não vai arrumar nada. Primeira coisa que Deus fez, cara, Deus exibindo você. Imagina Deus todo orgulhosão, falando de você para fulano. Sabe aqueles momentos que Deus coloca o seu nome na mente de alguém? Sabe, aquele momento que, por exemplo, a pessoa fala assim, eu não consegui pensar em mais ninguém para me ajudar, veio você na cabeça, ora por mim. É Deus falando de você, amigo, amiga. Deus está falando assim, fala com fulano lá, fulano sabe. É meu servo lá, o cara entende, a mulher lá entende. Deus está falando, está te exibindo. Imagina o diabo nessa hora, amigão. Imagina a cara dele. Você está ligado, né? Que ele não fica feliz. Mas para Deus fazer essas coisas, a gente precisa se transformar. Jó, ele é um exemplo. Jó, ele era um exemplo. Onde ele ia, cara, ele se esforçava. Não é fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Eu vi um meme esses dias aí que eu achei da hora. Eu não lembro muito bem quem postou, mas diz assim, nossa, você tem a pele tão bonita, o que você passa? Aí estava lá, raiva, não sei quantas vezes por dia. E a gente passa, né, muito estresse, esse mundo é complicado. Jesus falou que a gente ia ter aflição. Ele não falou quanto, mas a gente está descobrindo ainda quanto que de aflição a gente tem todo dia. Não é fácil, a gente é pressionado a mudar, a gente é pressionado, às vezes, a pecar. Você não quer pecar. Você não quer, você está na paz do Senhor. Você está lá com os anjos do céu, mas vem, mano, vem aquele irmão, vem aquela pessoa da concorrência, vem aquele cara que te tira, que tipo assim, fica lá alfinetando você, eu vou tirar. E tem gente que fala mesmo, né, porque eu gosto de te provocar. E fala, e aí você fala, dá vontade de quê? Enfiar um murro dentro da boca da pessoa, não dá? Vamos ser sinceros, vai. Dá vontade de enfiar um murro dentro da boca da pessoa. A verdade é essa. Mas a gente tem que fazer o quê? A gente vai, ora, fala, Deus, não posso dar lugar, tem que fugir do mal. Sabe quando você está no trabalho, vem aquela mulher casada, dá em cima, fala, Deus, tira de perto de mim essa coisa. Sabe? Ou então aquele homem casado, ou então você que é solteiro, às vezes é aquela pessoa que tipo assim, que você balança seu coração, mas você sabe que não é de Deus, cara, não vai dar certo. E eu já passei por isso, eu já tenho experiência disso aí. E não é muito legal, não, eu me sinto vergonhado, mas eu já passei por experiências assim, em que Deus vai lá e corta assim, fala, não. Eu falei, Deus, é o seguinte, estou chonado, me ajuda aí, que senão... Aí Deus me colocava numa situação constrangedora, e eu tipo assim, eu pedi, né, então... Mas transformação é todo dia, um pouquinho, todo dia, não vou fazer mais. Por que eu não vou fazer mais? Porque eu tenho alguém que me ama, porque eu amo Deus, porque Deus me entende, Deus me encontrou, é por isso que eu vou mudar. Tem um motivo, a transformação tem um propósito, cara. Tem um propósito também na transformação, não é simplesmente mudar por mudar, não, porque é bonito, eu vou ser bonito, vou falar bonito, usar palavras difíceis. Não, é para quando aquela pessoa que não conhece a Cristo chegar para você e falar, o que aconteceu com você? O que houve? Você fala, conheci um cara aí, tal de JC, o cara chegou e falou assim, estou curtindo você, eu quero você, te amo. Aí você já, Jesus, né? Não foi assim com vocês? Comigo foi assim. Estou de olho em você aí e tal, se arrepende aí, para nós ficar juntos para sempre. Você
converte aí, meu. Senão, desse jeito aí que tá, não dá não. Você não tem como a gente ficar junto, não. E Deus fez isso comigo, sabe? E todo dia, mas aí, Pi, você chegou na plenitude, no nirvana espiritual, céu. Não, cara, você tá louco, sou mó... Vixe, tem uma parte de defeito, meus irmãos tá aí, meu irmão tá aí, minha irmã tá aí para falar. Não fala não. Fala não. Não fala não, senão vai sair no murro, cadeira. Mas eu tenho muito defeito, quem me conhece bem sabe os meus defeitos, né? Um dos meus defeitos é que às vezes eu guardo as coisas para mim. E às vezes eu não conto, tipo, problemas internos. Isso é ruim, carregar coisas sozinho, né? Uma dificuldade minha, meu pai brigava comigo quando eu era criança sobre isso. Às vezes eu estava doente e não falava para ele, não sei por que eu não falava para ele, mas eu não falava. Só falava quando já estava quase morrendo. Aí ele chegava para mim, você é burro, presta atenção, meu, por que você não falou antes? Aí, ó, você não precisava ficar desse jeito. É verdade, né? Mas eu não sei por que eu fazia isso quando era criança. Hoje eu já tenho melhorado. Então, tipo, vocês têm os seus defeitos, todos nós temos o nosso espinho na carne. A gente tem aquele pecado que é difícil lutar. Tem coisa que a gente abandona de boa. Tem coisa que Deus só dá um sustinho ali, um quase morte, a gente já, pô, meu Deus, não quero mais não, valeu. Né? Às vezes tem gente que é assim, que Deus tem que botar na frente da morte, assim, a morte, e aí? Vem, te quero. Aí a pessoa, não quero mais, não, Deus. Aí tem coisa que a gente muda fácil, Deus fala assim, ó, a gente se arrepende e fala, não quero mais, para mim não tem mais graça, não quero mais saber disso, mas tem coisa, cara, que fica muito enraizado na gente, e Deus tem que ir assim na gente, ó, bate, cara, e a gente não muda. Aconteceu isso com Paulo. Deus teve que derrubar ele do cavalo, deixar cego por 3 dias, e falar, e aí, Paulo, você está perseguindo a minha igreja, cabra? Qual foi? O que está pegando? Você está perseguindo a mim. Você está perseguindo aí, matando os caras, está me perseguindo. E aí, vamos medir força, então? 3 dias cego aí. Tomou um banho aí de 3 dias. Fica aí de molho aí. Aí entendeu. Outro cara que se achava, Nabucodonosor. Daniel foi lá e falou assim, ó, o sonho é esse. Você é poderoso, beleza. Eu estou resumindo aqui, gente. Você é poderoso, você é aquela árvore que os animais vêm comer embaixo. O seu reino é poderoso, sim. A Babilônia, na época, top, monstra, sabe? Tipo, era a nação mais poderosa do mundo. Só que aí Deus falou o quê? Vai cortar o seu ego. Veio o anjo e o quê? Cortou a árvore no meio, mas falou, não, você não vai morrer. Um ano depois, eu não lembro exatamente, Nabucodonosor não, tipo, o ego dele não baixou, ele achava que ele era mais poderoso ainda, que ninguém era contra ele. O que aconteceu? O resto já sabe, né? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele aí, você em casa? Estou te ouvindo. O que aconteceu com vocês? Virou bicho, velho. Foi para o campo comer mato. Cara, não dá para medir força com Deus, tá maluco? Acho que isso para mim é burrice. Desculpa, mas isso para mim é burrice. Você medir força com alguém que criou o universo. Tipo, faz sentido. E é preciso essa transformação diária, porque Deus ele precisa cumprir um propósito, mas Deus não aceita pecado, gente. Deus ele gosta de você, Deus ele te ama, mas pecado não dá. Não desce aqui em Deus, ó. Não desce, fica entalado, fala, não dá não. Não dá para a gente conviver junto. Você quer eu ou você quer o pecado? Ah, Deus, eu quero você. Mas você ainda está com pecado? Como é que nós faz? Eu estou falando assim, mas você não está ligado como Deus me arregaçou antes de vir para cá. Essa semana aí, amigo, foi complicado. Que Deus falou assim, ó Lucas, isso, você também. Cabra safado. E não tem jeito. A gente precisa se renovar, a gente precisa sofrer uma metanoia, uma mudança, falar, Deus, beleza, eu quero viver os seus propósitos, então eu vou mudar. Aí eu te convido a fazer uma coisa muito louca, te convido. Chega para Deus e fala assim, ó, o que eu preciso mudar, Deus? Mostra para mim. Quem já fez essa oração sabe, amigo, sabe como é que é. Deus, mostra quem eu sou. Mostra quem eu sou, Deus. Aí Deus, eu imagino Deus no céu. Pode deixar. Um dos propósitos de Deus de deixar Israel 40 anos no deserto era mostrar quem eles eram. Mostrar para vocês quem vocês são. Porque a gente não conhece.
A gente não se conhece, a gente não sabe a capacidade de maldade que tem aqui dentro, não. Rapaz, o ser humano é muito cruel, ele é muito ruim. A gente não tem noção. A gente fala, mas eu sou mal. Mas você ainda não sabe o nível que você pode chegar. A gente é sem limites, é sem limite de maldade, a gente é sem limite. Para coisa ruim, a gente é sem limite. Agora, para coisa boa, a gente só inventa, né? Sempre tem uma desculpa. Mas não tem jeito, gente. Transformação. Precisa mudar, precisa ter um relacionamento com Deus, sabe? Como que você consegue isso? Orando, sabe? Pedindo para Deus, Deus, me dá uma direção. Não tem problema você admitir sua ignorância. Pelo contrário. Fala, Deus, eu não estou vendo. Desculpa aí. Deus, eu não estou vendo, eu não estou enxergando. Pode parecer idiota. Eu sei, Deus. Eu já orei assim. Falei, Deus, eu sou idiota, Deus. Eu já orei assim. Falei, Deus, eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil. Mas me ajuda, porque eu te amo. Eu quero ficar do seu lado, mas eu não consigo sozinho. E Deus mostra. E Deus já me mostrou. Falou, ó, ele não falou, Lucas, é isso aqui. Ele botou na situação. Depois da situação, eu estava todo bravo. Opa. Aí eu lembrei da oração que eu fiz. Eu falei, ixi, acho que é isso aqui, né? Que eu preciso melhorar. Não tem jeito. Abre lá em 1 Pedro 1:15. Olha o que diz. Mas, essa aqui é pesada. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não preciso falar mais nada, né? Tem que ser toda a maneira de viver. A gente precisa ser como Deus é. Mas o que é ser santo? É você andar sempre de coluna reta, nariz empinado, não vou comer carne, não vou tomar Coca-Cola porque tem alô diabo. Pelo amor de Deus, eu acho que não. Não tem nada a ver. Nada a ver isso. Ser santo é ser separado, é você buscar, sempre correndo para Deus. Se você vê que você está desviando, você volta para Deus. Volta, cara. Você vê que, não, essa decisão está... Não, volta para Deus. Aí eu falei uma coisa que eu não queria ter falado, escapou. Beleza, acontece, a gente erra, mas volta para Deus. Agora, você ficar fazendo direto, sabe? Não, Deus fala, você precisa ser santo, porque eu sou santo. Para morar comigo tem que ser santo. Além de acreditar em mim, como diz em Hebreus 11, você precisa ser santo, você precisa ser separado. Você precisa ser separado. Lá em João... não vou ler isso agora. Eu não vou ler isso agora. Eu vou para o terceiro ponto. Terceiro ponto, gente. O primeiro, vocês lembram qual é? Lembra qual é o ponto? Vamos ver se vocês lembram. Nossa, que barulho, meu Deus. Primeiro ponto, que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus é perfeita, a gente partiu daí. O segundo ponto, a gente precisa se transformar. Beleza? Eu entendi que a vontade de Deus é boa. Eu preciso me transformar. E o terceiro ponto, que esse aqui também, a gente precisa ter paciência, viver um dia de cada vez. Agora eu peguei esse aqui, viver um dia de cada vez. Me fala, como que isso é possível, cara? Estou aprendendo isso aí. Quem aqui é ansioso? Mais ansioso, tipo assim, de comer o dedo, a unha, o osso, o relógio. Cara, não, me fala. Agora a pergunta é: quem não é ansioso no século que a gente vive, né? Na era de tudo instantâneo, miojo instantâneo, informação instantânea. Me fala que quem não é ansioso. A gente precisa ter paciência, porque essa transformação, ela é diária, todo dia um pouquinho. E aí abre para mim Filipenses 1:6, por favor. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem aqui não já se sentiu frustrado por achar que Deus simplesmente parou a obra que estava fazendo na sua vida? Eu já. E essa semana eu tomei um soco na boca, Deus me deu um murro dentro da boca com esse versículo aí. Falou assim, fião, encosta aqui. Vou terminar uma obra em você ainda. Relax. Calma aí. Todo dia a gente desanima por causa disso, cara. A gente desanima, porque a gente começa a ver que nossos amigos voam. Olha Deus levando nossos amigos, ó. E a gente aqui, ó.
E bate asa e não sai do chão. Às vezes você tem um propósito com Deus, você pensa assim, eu tenho um ministério tal, Deus vai fazer isso, aquilo. Só que tipo, não está acontecendo nada. Tipo, seu amigo que chegou agora no bonde, senta na janela, vai conhecer o maquinista, desce, sai, e você lá, esperando sua vez. Mas calma, gente precisa ter calma, entender que Deus ele vai cumprir uma boa obra. Você não está na terra em vão. Nada que está aqui é em vão. Amém? 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 Você em casa também. Você é ansioso, você que está em casa aí? Você ficou ansioso para esse culto? Eu fiquei, bastante. Deu uma vontade no banheiro, que vocês não têm ideia. E é difícil, cara, se manter na vontade de Deus. É difícil, porque às vezes é deserto. Às vezes é deserto mesmo, às vezes a gente vai para o deserto. Aí depois do deserto tem o quê? O que vem depois do deserto? O que vem depois do deserto? Outro deserto. É quilômetros e quilômetros, cara. É problema atrás de problema. Você fala, Deus falou que tinha um negócio para mim. Cadê? Faz 3 anos, 5 anos que nunca vi. Eu imagino Abraão pensando isso, cara. Abraão pensando isso. Tipo assim, José também. Olha como a gente falou de José. Deus falou para ele, Deus mostrou que o sol e a lua vão se curvar, né, diante de você, e as estrelas. Aí eu imagino José, 17 anos depois, na cadeia, pensando assim, eu estou vendo a lua, quadrada. Estou vendo o sol, quadrado, as estrelas também, pelas grades. Se curva, tá difícil, hein? Tá difícil aqui. Imagina o coração desse cara e o cara continuava lá, de boa, acreditando. Sabe o que eu acho engraçado? Isso me deixa muito envergonhado. Que José, não foi ninguém levar uma palavra para José na cadeia. Pelo menos, na Bíblia não fala isso, que chegou um pastor lá para José e falou, não desanima não, mano. Deus é contigo. Aconteceu isso alguma vez? Não foi ninguém falar de Deus para José. José viveu com o que ele tinha dentro do coração dele. Com aquela semente que ele já sabia sobre Deus. Que ele conhecia dos avós. Meus avós lá, Abraão, meus antepassados. O meu pai, ele serve a um Deus. Tal, e ele me falou, porque o judeu ele tinha isso, de passar a cultura dele. Sabe, falando. Por isso que é bom você falar de Jesus para as pessoas ao redor de você. As pessoas vão ter bagagem. Sabe, pai, mãe, vocês falar de Deus para o seu filho vai ter bagagem um dia quando ele estiver na situação ruim, e não tiver Bíblia, e não tiver pastor, não tiver internet, ele vai ter bagagem, ele vai ter bagagem, ele vai pensar assim, peraí, meu pai falou que Deus ele me ama, ele não vai me abandonar. José viveu com isso me envergonha, por quê? Porque eu tenho internet, sei o quê, fibra ótica, tal, pregação online, Bíblia, em trocentas versões no celular, e ainda assim eu continuo, cambaleando com Deus. Eu continuo desacreditando, sabe? E José viveu com aquilo que ele tinha no coração. Ninguém chegou lá e falou assim, mano, você está no caminho certo. Isso aí, é inveja do inimigo com você. Recalcado. Ninguém foi falar isso para José. O cara teve que se virar sozinho. Tipo assim, mano, eu tô assistindo uma série que fala sobre refugiados da Síria, e aí mostra um pouco do drama, né? E essa semana também eu fui pesquisar um pouco sobre Israel e Palestina, e aí você vê essa questão de refugiado, né? O que eu acho engraçado é que, Deus, que o pessoal fala muito, ora por Israel, né? Mas, enfim, né? Ninguém vê as bombas que Israel taca na Palestina também, mas enfim, né? Gente, a gente tem que orar para o conflito acabar, nada de um lado ou só o outro. E eu vendo essa questão de tipo assim, de refugiado, mano, imagina você perder seu pai, você está lá, de boa na sua casa. Você vai lá e cai uma bomba, mata todo mundo. Seu irmãozinho pequeno, morre sua mãe, isso é só para você. E você, ainda mais ou menos, porque você fica com, que nem eu vi no documentário, a menina explodiu um míssil na casa dela, a menina ficou com estilhaço no cérebro, a menina devia ter o quê? 7 anos. E o médico falou, você vai ter que aprender a viver a conviver com isso aí a vida inteira. Não tem cura. E ela era uma menina que vive lá na Palestina, perdeu todo mundo. E aí, você vai falar o que para essa menina? Deus te ama, menina. Vai lá falar isso para ela. Cara, é uma situação... Agora imagina, José, Daniel, esses caras que foram sequestrados da casa deles, chegou um país diferente, atacou Israel, levou Daniel,
na época de Daniel, levou José, na época de José, que ele foi vendido pelos irmãos. E você vai para um lugar que você nem conhece, você não fala o idioma. Imagina você indo para o Japão, como escravo. Todo mundo fala japonês e você lá, salve. Ô, beleza? Campeão. Ô, grande. O japonês fala para você, tá, é louco esse cara. E você como escravo num país que você não fala o idioma, que você não conhece nada, a comida é toda estranha. Você não vai comer mal e mal ali uma coisa que você acha que é um verde, outra coisa que você acha que é um azul. Fala, vou comer isso aqui porque eu acho que é verde. Sei lá o que é, mas eu vou comer porque eu estou com fome. Cara, esses caras viveram assim. E a gente com tanto recurso, a gente ainda se esquiva da vontade de Deus. A gente dá uma regada para a vontade de Deus. A gente desiste por pouco. Pouquinha coisa a gente já sai fora. Eu estou falando por mim. Como eu disse, eu me envergonho, porque José não tinha nada, cara. E ele viveu com o que Deus colocou no coração dele. Com aquela palavra que falou assim, ó, isso vai acontecer com você. Pronto. Aí José viveu com aquilo. E eu imagino o coração de José, porque tem uma passagem na Bíblia que fala que quando José encontrou os irmãos dele, ele chorou. Mas ele chorou de gritar. Você já viu uma pessoa chorar de gritar? Não dá uma vergonha? Você está perto da pessoa? Dá uma vergonha, né? Se você não está no mesmo sentimento que a pessoa, e você vê que a pessoa está gritando de chorar, aquele choro dá uma certa vergonha. Imagina os irmãos de José. Está lá diante do governador, daqui a pouco o governador, aí você, a gente vai morrer, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? O cara está gritando, chorando. É porque, tipo assim, naquele momento ele viu Deus falando assim, ó, não falei que eu ia cumprir? Porque os irmãos dele se curvando diante dele, pedindo perdão. Ele falou, não falei para você que eu ia cumprir? Eu cumpri. Cumpri na sua vida. Aí José não aguentou, se esgoelou. Morrer. Sabe, quando Deus for realmente... Você vai ver, quando Deus for cumprir na sua vida, cara, você vai chorar, vai chorar no chão, colar na parede de alegria. E, para finalizar, eu trouxe uns camaradas aqui, que eu queria falar um pouquinho sobre eles. Só um minuto. Você tem que entender que Deus quer te fazer relevante nessa terra. Deus não quer que você seja mais um preguiçoso, mais um qualquer, não. Deus quer que você seja alguém de relevância. E eu quero falar sobre alguém de relevância que eu admiro muito. Ele se chama Martin Luther King Jr. Ele nasceu em Atlanta, em 15 de janeiro de 1929. Foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, de 1955 até seu assassinato em 1968. King é amplamente conhecido pela luta dos direitos políticos, através da não violência e desobediência civil, inspirado por suas crenças cristãs e o ativismo não violento de Mahatma Gandhi. Em 14 de outubro de 1964, King ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos, através da resistência não violenta. Olha o que uma pessoa na mão de Deus, que ela faz. Olha o que você... E eu trouxe um exemplo mais contemporâneo. A gente falou de José, falou dos cabras jagunços lá para trás. Teve homem e mulher que foi incrivelmente usado por Deus. Falando dos caras aqui mais próximos um pouco. Vou citar outro cara aqui, que provavelmente você deve conhecer. João Calvino. Um dos caras mais... Se você é crente hoje, esse cara é importante para você. Martinho Lutero, João Calvino. João Calvino, um cara muito importante, fez uma das reformas protestantes. Ele participa da segunda fase da reforma protestante. Revolucionou o mundo, não só na parte teológica, não. Econômica. Depois de João Calvino, o mundo mudou totalmente, economicamente, politicamente. Tudo mudou. Quando alguém passa por essas transformações, acredita na vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, se transforma e continua todo dia acreditando no que Deus faz, mano, olha onde essa pessoa vai chegar, olha onde você vai chegar. E por que eu estou falando isso? Para você sonhar, rapaz. Mulher que está aí sentado, sonha. Fala assim, Deus vai me usar, mano. Deus vai me levar para lugar longe.
Deus vai me levar para a China, Deus vai me levar para os Estados Unidos, Deus vai me usar aqui mesmo em Osasco, no meu bairro, na minha igreja. Mas a gente fica fugindo, às vezes o pastor pede uma coisa, a gente foge. Nosso líder de ser pede... Traz uma dinâmica, querido. A gente não traz. Você pode simplesmente orar para a gente começar a célula? Não. Você é louco. Parece que oração é castigo. Por que ele me botou para orar, né? Logo eu não fiz nada. Parece que oração é castigo. Está castigando, né? Está matando, né? Irmão, por favor, você poderia só orar. Falar assim, Deus abençoe essa IC, em nome de Jesus, amém. Não, arrancou o couro. Dá vontade de falar, irmão, deixa eu te ajudar aí, caiu o braço. Deixa eu chamar a SAMU ali. Outro cara que eu queria citar, rapidão já para a gente seguir. Ele se chama Wilberforce. Ele foi um abolicionista. Deixa eu ver aqui que eu acabei confundindo tudo. Ele se destacou tornando-se um líder do grupo abolicionista numa campanha no parlamento inglês. Ele era um capitão e ele lutou contra a escravidão na época, no século XIX. E ele participou junto, provavelmente você já conhece aquela música Amazing Grace e tal, não sei o quê, que foi cantada nos navios negreiros, que a gente já ouviu toda aquela história. Esse cara participou. Ele era um cara branco lutando contra a escravidão. Depois que ele se converteu, ele começou a ver e falou, mano, esse negócio está errado aí, como assim? Os caras chicoteados. É incrível, né, meu? Porque a gente é muito imbecil. Sem Deus a gente não enxerga essas coisas, velho. Tipo, o cara se converteu e começou a ver Deus, ele faz isso. Quando você se encontra com Deus, ele abre o seu olho e fala assim, esse é o mundo. Olha aí, ó. Primeiro ele fala, esse é você. Aí você já se assusta. Você fala, esse sou eu? Nossa. Aí Deus fala, agora esse é o mundo que você vive. Mas, Deus, eu já conhecia. Aí Deus fala, você não conhece? Não, eu vou te mostrar como que as coisas funcionam. Eu vou te mostrar para uma outra ótica espiritual. Aí você já, nossa. Os irmãos que vê aí as aparições aí, sabem bem o que eu estou falando. Né? Que vê os vultos aí, as coisas, sabem o que eu estou falando. E olha esses homens, tem muito mais, teve mulher, tem um monte de gente que Deus usou. Eu falei homens aqui, mas tem mulher também. Cara, para Deus não importa. Não importa, uma vez tentaram calar os discípulos, tentaram mandar eles ficar quietos, e falou assim, se eles não falar, as pedras vão falar. Você acha que para Deus importa? Deus falou assim, se o pastor não vier falar, as cadeiras falam. Imagina uma cadeira pregando para você, irmão, que vergonha, mano. Imagina. Imagina uma cadeira pregando para você. Imagina seu celular pregando para você. Imagina aquele amigo que não conhece Deus pregando para você. Já aconteceu comigo. Do cara falar, mano, isso está errado, você está errado. Igual Davi. Quando Davi, que o filho dele tomou o trono de Israel, ele saiu. Logo quando ele saiu, fugido, o cara chegou para ele e já começou a xingar. Falou, você é isso, você é aquilo, você é pilantra, tal. Aí o general de Davi falou, você quer que eu mate esse cara aí, Davi? Aí ele, não, porque pode ser Deus falando. E aí? Às vezes Deus vai botar uma pessoa para falar um monte para você assim, tal. Por quê? Porque Deus te ama, porque Deus é pai. E pai às vezes não alisa. Por que pai não alisa? Porque ama, cara. É porque ama. Pai não alisa às vezes. E Deus, ele sabe a medida de fazer. Ele vai chegar para você, às vezes ele vai ser duro com você. Às vezes Deus vai ser duro, que você não vai entender, você vai chorar por dias. Você fala, meu Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? Mas depois você vai entender que existe um quê? O que existe no final? O quê? Ô gente, caramba, preguei quantos minutos? Sei lá, já estou de nada. O que Deus sempre tem? Propósito. Abre em Romanos 12, 2 para mim, por favor. Romanos 12, 2. A última vez eu paro de encher o saco de vocês com esse versículo. E não vos conformeis com este mundo. Gente, não se conforme. Não se conforme com o seu eu. Sempre tente mudar, sempre tente transformar. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Amém?
então você vai experimentar, mas você precisa passar por lá, pelo comecinho. Agora eu queria falar uma coisa. Talvez, eu falei mais para quem já conhece Deus, mas eu queria falar para você que nunca viveu nada com Deus. Você nunca viveu nada com Deus. E o que você falou deu um calorzinho no coração. Você falou, eu quero viver essas coisas. Quero viver isso. Eu quero ser transformado. Eu quero viver coisas malucas com Deus, sabe? Experiência doida de contar, as pessoas nem acreditar. Falando, mentira que você viveu isso aí. Mas quem viveu com você vai saber. Vai falar, não, é verdade, esse cara aí, ó. O cara aí foi. Deus colou ele na parede 50 dias. Não desgrudava. A gente achou que era super bonde. Talvez era um super bonde do céu. O cara foi lá, orou. O capeta correu, ainda deu uma cambalhota, tentou voltar, driblar o Ronaldinho, não voltou mais. Mas você nem aceitou a Cristo ainda. Eu costumo falar que Deus me converteu por placa. Como é que Deus me converteu? Sentado na rua, eu ia lá, sentava na rua, ia amarrar o cardápio, levantava-se a placa. Jesus está voltando, arrependa-se. Oxi, aquilo entrava um soco forte aqui. Tá louco? Falei, que isso? Aí, olhava para aquela placa, sentia no coração aquele negócio incomodar. Aí o que acontecia depois? Você tem uma ideia do que acontecia depois? Nada. Eu segui minha vida. Aí depois a mesma coisa. Uma vez eu estava andando com meu pai, a gente estava passando de carro, e aí bem na curva, na hora que passou na curva, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas sabe quando você olha, alguma coisa faz você olhar para aquele lugar? Tipo, olha para lá. Eu olhei. Na hora que estava passando na curva, tinha outra placa. Jesus está voltando, volte para ele antes. Aí eu falei, alguma coisa está errada aqui. E provavelmente não é com Deus. E aí, depois disso eu não me converti. Né? Não foi aquela cena linda. Aí eu chorei, não. Aí passou o tempo. Depois de muito tempo depois, o que fez eu me converter mesmo foi uma briga com uma ex-namorada minha, que eu fiquei muito mal. E aí meu pai me levou na igreja. A gente foi na primeira igreja que a gente entrou. O cara me deu uma palavra ali, eu aceitei. Eu falei, não, quero viver para Deus. Aí você fala, coisa boba, né? Para mim, aquilo estava na força, assim, eu estava na lama. Aquela situação de ter rompido um relacionamento, para mim eu estava na lama. E é ali que Deus falou assim, ó, você não precisava chegar nisso, né? Mas eu ainda estou aqui. Talvez você passou por situações em que você chegou fundo no poço. E Deus fala, você não precisava, mas eu ainda estou aqui. Sabe? E você está com o coraçãozinho assim, tipo, Deus, eu sou todo errado, sabe? Não dá. Eu sou muito vacilão, sou muito vacilona. Mas Deus te ama. Todo mundo está sendo... Deus, Ele resgata todo mundo do inferno para você ter uma história para contar. Para você ser relevante na terra. Para as pessoas olharem para você e falar assim, mentira que é aquele cara lá, aquela mulher que fazia aquelas coisas lá no passado e agora está assim, diferente. Sabe, Deus quer você, para Ele chegar no diabo assim e falar assim, ó, tá vendo esse fulano aqui, amigo? Tá vendo aqui, ó? Deus vai mostrar você para todo mundo assim, ó, tá vendo? Essa mulher aqui, ó, vocês não davam nada? Tá vendo esse homem aqui, vocês não davam nada aqui, ó? Mas você precisa se transformar. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer,